Amém, queridos? Pela manhã, eu dei introdução na palavra que eu ministro esta noite. Quem esteve de manhã, nós meditamos um pouco naquilo que é literal de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é aquele versículo conhecido por muitos e usado no Brasil de forma sistemática, logo após o lançamento, em 2002, da música Preciso de Ti, do Ministério Diante do Trono, quando Elisete, a irmã do pastor Márcio Valadão, faz aquela oração efusiva, declarando assim o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e curarei a sua terra. Então, quando nós olhamos para esse versículo, Carlos, muito obrigado, querido, eu estava com sede. Eu estava te procurando, você sabia? Aqui, ó, assim, estava... Gratidão, querido. Esse versículo, queridos, ele é um versículo que ele não é uma chamada de atenção, porque na pandemia muitos começaram a usar esse versículo dizendo também o povo precisa se arrepender, para Deus curar a terra, para Deus livrar da pandemia. Ok, ele pode ser usado dessa forma, hermeneuticamente? Sim, ele pode. Mas a exegese desse versículo, ela não é para isso. Esse versículo, na verdade, ele é uma promessa de Deus dada a Salomão logo após ele ter construído o templo. Finalizando o templo, no capítulo 5, a Shekinah enche o templo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé, e Salomão ora e oferece os sacrifícios ao Senhor, e no capítulo 7, a partir do versículo 11, vai dizer que Deus visita, aparece a Salomão, e ele começa a fazer uma série de promessas a Salomão. E dentro das promessas, esta é a promessa, porque o versículo anterior vai dizer que se eu cerrar os céus, e se eu mandar os gafanhotos, quer dizer, ele está dizendo, se o meu povo cometer erros, se o meu povo falhar, e eu punir o povo, eu amei, eu gostei tanto do que vocês fizeram, eu estou tão assim, agradado o meu coração do templo que vocês construíram, que se isso acontecer, e o meu povo orar, se humilhar e se arrepender, então eu vou perdoar, então isso é uma promessa da parte de Deus. Quando nós olhamos para esse texto como promessa e não como sentença, nós começamos a pensar, e eu fiz uma contextualização, trazendo um entendimento para nós como tabernáculos, morada do Espírito Santo, e sobre a habitação, porque a arca que estava no templo, que era a presença de Deus, que nós entendemos que o Espírito Santo ali estava, hoje nós somos aqueles a qual o Espírito Santo habita, nós somos os filhos de Deus. E eu falei sobre isso pela manhã. Falando sobre isso, eu estava, na verdade, trazendo uma conotação de quem é esse camarada chamado Salomão. Quem é Salomão? Salomão é o filho de Davi com Betseba. O filho de Davi com Betseba, que não é o primeiro filho, porque o primeiro filho morre. O primeiro filho é o filho do adultério, é o filho do erro, que nasce, morre, e aí a Bíblia vai dizer que Davi se recupera, e ele então está morando, trouxe ela, casou-se com ela, e a partir daí nasce Salomão, que é o filho da paz. Salomão nasce, e o trono era para ser habitado por um outro filho de Davi, chamado Absalão, que é Abba Shalom, que é filho da paz. Mas Absalão teve uma dificuldade com o pai, acabou morrendo enforcado. Eu trago uma palavra sobre isso em hora oportuna, e o trono fica praticamente sem um sucessor. Quando Davi está prestes a morrer, Davi está prestes, e ele precisa dar o sucessor, existe um outro irmão, que é um pouco mais velho, chamado Adonias. E Adonias se auto-intitula o sucessor, o rei. Ele então diz, eu sou o rei, eu sou o sucessor do meu pai. Mas Batsabá vai falar com Betseba, vai falar com Davi, diz, olha, assim, não, o próximo sucessor é Salomão. Joabe trabalha esse negócio ali, e então ele chama todos, faz aquilo que nós chamamos da imposição das mãos, e
Salomão se torna o rei. Ao se tornar o rei, Salomão, que é o rei da paz, que governa com paz, tem a sua primeira atitude. Qual é a primeira atitude de Salomão? Cortar o pescoço do irmão. O rei da paz, irmãos. Foi a primeira atitude dele. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu que, todavia, porém, Adonias, que queria usurpar o trono, recebe do rei uma assim, vai para um lugar, fica quieto, lá não dá trabalho. Mas Adonias resolve fazer o quê? Ele olha para a sunamita que tinha sido trazida para aquecer o corpo de Davi e cuidar de Davi, porque Davi tinha uma doença na sua velhice que o seu corpo já não aquecia mais, e essa mulher deitava nua sobre o seu corpo e cuidava dele para aquecer. Ele está cuidando dela, Davi morre, ela está cuidando dele, Davi morre, e o Adonias cresce o olho, né? E pede para Betseba, fala aí com o rei, aí, fala aí com Salomão, eu quero casar com a mulher. E Salomão tinha falado para ele, vai para lá e fica quieto. Ele não ficou quieto. Quando ele não ficou quieto, então agora morre. Então a primeira atitude do rei da paz é cortar o pescoço do irmão. Está tudo bem. Né? Olhando para isso, às vezes a gente fala algumas coisas, irmãos, que a gente precisa entender. Por exemplo, João, eu falei de manhã. João escreve que ele é o discípulo do amor. É ele quem escreve que ele é o discípulo do amor. Jesus tinha tantos discípulos, mas tinha um que ele amava mais. Ponto. Quem escreveu? João. Quem era o discípulo que amava mais? João. Ele mesmo escreveu isso. Mas João era um cara de tanto amor, que um dia ele passou por uma cidade, não quiseram, ele ferrou para Jesus e falou assim, Jesus, eu sou tão da paz, vamos pôr fogo nessa cidade, matar todo mundo, manda queimar. Tem umas coisas assim na Bíblia que a gente precisa olhar pragmaticamente. Mas hoje, essa noite, eu quero convidar você, irmãos, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está em casa, a entrar em uma reflexão da vida. Nós vivemos uma era em que uma palavra tem ecoado sobre os nossos corações diariamente. Diariamente. Você ouve essa palavra diariamente, chamada crise. Todo mundo só fala em crise. E eu vou lhe dizer uma coisa, a maior crise que nós enfrentamos não é crise financeira. Não é a guerra, não são essas coisas. A maior crise que nós enfrentamos é a crise moral. É a crise de que os homens sejam homens de verdade e as mulheres sejam mulheres de verdade. De que saibamos quem somos na fila do pão, respeitamos hierarquias, respeitamos aquilo que foi posto, como Romanos 13 diz, autoridade sobre nós, e possamos caminhar. A maior crise que nós enfrentamos hoje é uma crise de conhecimento. Porque hoje tem muita gente achando-se sábio daquilo que não vive. Quando a reforma vai acontecendo na Europa, e nós temos várias revoluções, entre elas a Revolução Francesa, impulsionada pelo iluminismo, que o iluminismo é aquele que vai trabalhar praticamente toda a transição da Idade Média, chamada Idade das Trevas, para a Idade da Luz, para a Idade Contemporânea e pós-contemporânea que nós já chegamos. Quando isso começa a trabalhar, há uma fala que fala sobre os nossos corações. Qual é a fala? Não são os 3 pilares do iluminismo, que é igualdade, liberdade e fraternidade. Não. O que fala lá é que, a partir de agora, tudo precisa ser empírico. Tudo precisa ter comprovação. Tudo precisa ter razão de ser. Impulsionado pelos burgos, os comerciantes, que queriam ascender, sair da estipe de povo para ascender a nobreza, e só conseguiam fazendo isso comprando e casando seus filhos, porque quem tinha o dinheiro e sustentava toda a pirâmide era o povo, praticamente os burgueses. Esta razão, então agora a fé, a transcendência, e eles atacam literalmente a Igreja Católica, e se você é uma pessoa inteligente, você pode ler com calma um livro do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Se você não tem muita certeza de algumas coisas, não leia, porque choca como que o protestantismo foi impulsionado até mesmo por isso, porque a condenação da usura da Igreja Católica, que é a obtenção de lucros, fez com que os burgos recuassem, apoiassem essa nova religião, porque eles poderiam viver do lucro. Então,
A partir daí, nós passamos a viver em um mundo que nós, muitas vezes, vamos ser basicamente o... Como é o nome do personagem? Esqueci o nome do personagem, já foi até meu apelido, mas eu esqueci o nome do personagem, que é aquele um que falava assim: você tem prova? Você tem foto? Você tem registro? Então não me venha com churumelas. Tudo que nós falamos, nós precisamos, o Saraiva, tudo que nós falamos, nós precisamos provar. Quando nós olhamos para isso, esse conhecimento, principalmente agora o conhecimento by TikToker, o conhecimento by Instagram, o conhecimento by Facebook, quase ninguém usa Facebook, o conhecimento by redes sociais, o conhecimento by Google, que essa semana foi processada porque ela está pegando apenas vestígios de notícias e de informações, jogando na IA, a IA faz um resumo e ela publica como se fosse dela. Olha o perigo que nós estamos vivendo. Então, na época da rede social e de tantas influências, o que acontece? Todo mundo entende de política. Todo mundo hoje é político, sabe como resolver o problema do Brasil. Eu só não entendi como que o Brasil está indo água abaixo em várias situações e está todo mundo sabendo como resolver. Hoje todo mundo entende de futebol, por exemplo. O pessoal já sabe até a escalação da Copa do Mundo, se vai ganhar, se não vai ganhar, quanto vai ser, quanto não vai ser. Todo mundo sabe. Aí o Ancelotti estuda, faz tudo o que fez. O Ancelotti tem toda uma trajetória e está como técnico da seleção. E tem gente que acha que é melhor que ele. Só que nunca jogou futebol, nunca fez nada, nunca teve lugar nenhum. Então nós precisamos tomar alguns cuidados com isso. Dentro desta minha preocupação, eu quero usar um arquétipo perguntando aquela pergunta que eu fiz. Oh, nossa, que redundância. Perguntando aquela pergunta. Ficou. Obrigado, amor, pela balançada de cabeça. Desculpa, gente. Perguntando aquilo que eu vos indaguei. Ficou bom agora? Aqui, há alguns dias atrás, quando diz onde eu estou. Então, abre comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eu quero ler esse versículo, depois nós vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Pastor, o senhor falou uma barbaridade, eu não entendi quase nada. Se preocupa não, irmão, nem eu entendi o que eu falei. Mentira, entendi sim. Mas é para você poder entender, captar na sua mente, que hoje nós vivemos uma geração que sabe tudo. O fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor que o orgulho. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Seu nome e Te agradecer. Que a Tua palavra seja viva, santa e eficaz e fale aos nossos corações e ministre as nossas almas e nos instrua esta noite. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, ou no mínimo, querendo ser melhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Salomão escreve 3 livros. Eclesiastes no furor da sua juventude, no furor da sua mocidade, apaixonado pela sua sunamita, e ali destila elogios para ela, alguns até com teor bem. Depois ele escreve Provérbios, aonde ele já começa a delimitar, e todo homem, todo cristão, deveria ler Provérbios pelo menos 3 a 4 vezes no ano, fazendo um jejum de 30 dias, de 31 dias e lendo Provérbios. Eu faço isso pelo menos 2 vezes no ano, quando no muito 3, porque Provérbios nos dá destino, nos dá lições importantíssimas de como nós devemos nos portar, com quem nós devemos nos relacionar, etc. Mas os históricos vão dizer que quando ele escreve Eclesiastes, que é o seu último livro, ele está vivendo um momento de profundidade do conhecimento da sua introspecção pessoal. O que é isso, pastor? Alguns vão dizer que ele está vivendo até mesmo um momento de angústia depressiva, porque ele chegou no final da vida e descobriu que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. E aqui eu quero começar a pensar com você, e eu quero ser rápido hoje, quero levar a família para comer as coxinhas. Então eu quero ser breve, eu não quero me estender tanto, apesar que
Todavia, porém, eu quero sempre lembrar os irmãos que o nosso horário de culto é das 18 às 20, viu? Então, o culto está terminando antes das 20, está terminando até antes do horário que ele é programado. É que nós ficamos meio mal acostumados com os rios de 30 segundos e às vezes queremos sair mais rápido do culto, tá? Posto isso, capítulo 3, versículo de número 3, começa a dizer assim a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, o seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeão, e o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: peça o que quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, e não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para governar o seu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, e eis que eu farei como você pediu, e eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você nos dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos, atenção para esse versículo, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho, voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança, e ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Queridos, essa é a primeira vez que Deus vem falar com Salomão. E diante desse menino está o Deus Todo-Poderoso. E a pergunta é: pede que eu te dou. O que você pedir agora, Salomão, eu vou lhe dar. Duas coisas importantes. E eu quero que você escute com muita atenção o que eu vou lhe dizer. Soberania de Deus é algo que nós não devemos nunca discutir. Soberania de Deus é algo que nós não devemos nunca ter dúvida. Soberania de Deus é algo que deve nortear os nossos corações. Soberania de Deus é algo que nós devemos diariamente orar, reivindicando sobre as nossas vidas. Porque quando eu entendo que Deus é soberano, eu paro de discutir as coisas que Ele fez. Quando eu entendo que Deus é soberano, eu paro de discutir as coisas boas e ruins que acontecem na minha vida. Quando eu entendo que Deus é soberano, eu entendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Quando eu entendo que Deus é soberano, eu entendo que até as coisas que não saíram da forma que eu desejava, elas são parte da vontade soberana de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida de todas as situações que estão me cercando. Quando eu entendo soberania de Deus, eu paro de mimimi. Quando eu entendo soberania de Deus, eu paro de reclamar que as coisas não estão funcionando. Quando eu entendo soberania de Deus, eu entendo que Deus é soberano para fazer aquilo que Ele quer e deseja sobre a face da terra. Amém? Essa é a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus existe uma prerrogativa. Quando Deus decide abençoar uma pessoa, quando Deus decide abençoar uma empresa, quando Deus decide abençoar uma igreja, quando Deus decide abençoar uma família, não existe inferno que se levante contra isso e possa impedir que Deus abençoe aquela pessoa. Quando Deus resolve transformar a vida do mais vil pecador em o mais proeminente pregador, Ele faz, porque Ele é soberano e não deve satisfação nem a mim nem a você. A soberania de Deus faz com que Ele possa andar
na sua onipresença, na sua onipotência, com todo o seu poder, transformando, mudando e fazendo as coisas da forma que Ele quer. É na soberania de Deus que Ele permite que até o mal consiga ganhar êxito em algumas situações, para que Ele possa trazer também justiça e julgamento sobre essas coisas. Nós é que humanamente, na nossa insignificância de vida, ficamos discutindo o porquê de algumas coisas. E na verdade a Bíblia diz de que se queixa, pois, o homem. Queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Porque muitas coisas que me atingiram, ou que atingem a vida de outras pessoas, elas dentro da soberania e da vontade permissiva de Deus nos alcançam pelos meus erros. E nós precisamos tirar a síndrome do Adão. Não fui eu, foi a Eva. Eu? Uma serpente. Eu? Não. E aí Deus tem que vir pagar o peso do pecado da humanidade para resgatar esta humanidade. Então, na soberania de Deus, quando Ele decide abençoar, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir. Se Deus decidir fazer esta igreja a maior igreja dessa cidade, Ele faz. Mas se Ele decidir fazer esta igreja a menor igreja da cidade, Ele também faz. Porque na soberania, se Ele decidir não abençoar alguém, está decidido. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, quando nós entendemos isso, nesse contato de Salomão com Deus, Salomão faz o uso da prerrogativa da soberania de Deus. O que é que você quer? Eu não quero nada, a não ser que o Senhor me dê sabedoria, conhecimento para lidar com o teu povo que é numeroso, porque o Senhor foi benevolente com meu pai Davi, eu lhe peço que seja benevolente comigo. Irmãos, imagine você hoje, Deus se apresentando a você dizendo, pede o que você quer, que eu vou lhe dar. Talvez aquilo que Deus disse que Salomão não pediu, a morte dos inimigos, a riqueza, a prosperidade, o prêmio da Mega Sena da virada, e eu não sei o que lá, e mais não sei o que, coisas mensuráveis, palpáveis, coisas que fazem com que nós pensemos, como de manhã eu falei, que ter é ser, que ter uma prerrogativa de um nome na frente, uma posição mais elevada, uma posição aquisitiva melhor, faz de mim melhor do que os outros. E nos esquecemos de que a roda da vida gira. A roda da vida gira. E nada melhor do que um dia após o outro com uma noite no meio. Ninguém aqui, ninguém, dentro desta igreja sabe o dia de amanhã. Ninguém. Não, pastor, ninguém sabe. Eu já vi pessoas no leito, praticamente condenadas à morte. A família se reunindo para despedir. A família se reunindo porque, não, já era. E os médicos? Não, os médicos também estão desanimados. E essa pessoa hoje está viva. Mas daqueles que se reuniram, alguns já morreram. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. É por isso que quando nós adentramos uma casa de oração como essa, ou o nosso quarto de oração, nós precisamos entrar com humildade debaixo da soberania de Deus, que foi o que Salomão fez. O que você quer? Eu quero apenas sabedoria. E Deus então resolveu dar a ele tudo o que ele não pediu. Salomão, o homem que os reis vinham de todos os lugares da terra para estarem diante dele e depositavam ouros, depositavam riquezas aos pés de Salomão, buscando da sabedoria que ele tinha para resolver situações. Uma das situações, uma mulher chega, duas mulheres chegam diante dele, com um filho na mão, e diz, é meu, não é meu, é seu, não é meu, é de quem que é. E Salomão então diz assim, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar o filho no meio e a gente reparte. A mãe diz, não, pode deixar com ela. Aí ele dá o filho para a mãe, porque a mãe não queria que o filho morresse, sabedoria. Se nós olharmos e lemos de fato Provérbios, Eclesiastes, e até que ainda possamos filtrar algumas coisas boas e excelentes de Cantares, nós vamos ver o tamanho da sabedoria que estava sobre esse homem. Quando você lê o livro das Crônicas, que você vai vendo as atitudes que ele tomou, quando você vai olhando para a vida desse homem, nós vamos ver que estamos realmente diante de um homem de muita sabedoria.
E este homem, com muita sabedoria, decidiu caminhar para um caminho de conquistas, de alianças. Se você compreender a época dos reis, em que se conquistavam territórios, as coisas se conquistavam da seguinte forma: fazendo-se aliança, conquistando por guerra ou conquistando através de casamentos. Como Salomão não era um homem de guerra, muitas das conquistas das suas terras foram feitas através de casamentos. Eu não sei se você sabe, Salomão teve um bocado de mulheres. Quantas mesmo, irmãos? Só 700 mulheres e 300 concubinas. E aí eu quero que você vá comigo até o capítulo 11. Do versículo 11 e o versículo 12. Aqui, o capítulo 11, ele começa destacando e trazendo a história de Salomão depois da meia-idade, já para o final da sua vida. E o versículo 11, versículo 8 diz assim, vamos do versículo 8 para frente. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado, por isso o Senhor disse a Salomão: já que procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você, e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isto enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado dos seus filhos. Todavia não tirarei o reino de todo, darei uma tribo ao seu filho, por amor a Davi meu servo, por amor a Jerusalém que eu escolhi. Imagina você estar diante de Deus, e Deus dizer assim: pede o que você quer, porque eu estou achando tão lindo a sua vida, que eu vou te dar o que você quer. Mas num novo encontro, Deus dizer assim para você: eu vou tirar o que eu te dei. Queridos, nós precisamos olhar, porque mesmo depois de Deus ter prometido a ele, este mesmo Deus diz agora que vai tirar o seu reino e vai dar para os seus empregados. Quando nós olhamos, nós entendemos que nem toda a sabedoria do mundo pode livrar o homem de ver sonhos, projetos, indo por água abaixo. Quando eu olho para isso, eu me assusto, porque eu estou falando de Salomão, que construiu o seu templo, o templo ao Senhor, que nós chamamos de Templo de Salomão, nada a ver com o do Edir Macedo, é o Templo de Jerusalém. O homem que tem uma história, de que nós, ao falarmos dessa história, nosso coração se enche, recebendo uma visita de Deus, e Deus dizendo assim: porque eu vim diante de você 2 vezes, eu disse, não faça isso, e você fez, hoje eu vou tirar de você o teu reino, mas por misericórdia de Davi, não por você, eu não vou fazer isso. Se você olhar depois, a partir de Jeroboão, o que vai acontecer com o reino de Israel é só B.O., só problema. Irmãos, o que eu posso aprender? Leonardo Bonfim, ele diz que é um expoente da teologia do Brasil, doutor em teologia pela Faculdade de Munique, define a sabedoria do homem assim, ele diz: a sabedoria de um homem não pode ser medida pela quantidade de conhecimento que ele adquiriu, mas pelo uso que ele faz dela. Isaías, capítulo 5, versículo 21, diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda.
Quando no início do culto eu falei sobre o empírico, sobre a razão, sobre tirar a metafísica, tirar a transcendência, e nós nos auto-intitularmos os grandes conhecedores, os grandes sábios, isto é para nós um alerta, porque não é a quantidade de conhecimento que eu tenho, é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho, é o que eu faço com o conhecimento adquirido que faz relevância na minha vida. Talvez você não conheça, mas eu conheço muitos homens e mulheres de muitos inteligentíssimos, de uma inteligência maravilhosa, de uma capacidade maravilhosa, que estão falidos, que não conseguem emprego em nenhum lugar, pessoas que têm diplomas e diplomas e diplomas, mas estão desempregados, não consegue se estabilizar em serviço nenhum, não consegue viver na comunidade da fé, não consegue viver nem bem com os demais familiares. Por quê? Porque a sua sabedoria se tornou soberba, se tornou orgulho, se tornou altivez e se tornou inóspito aos relacionamentos, ruim de se relacionar. Mas eu e você conhecemos pessoas que malemar sabem escrever o nome. Aqui na cidade grande eu não sei, mas no interior e no Mato Grosso do Sul, de onde eu vim, eu conheci homens iletrados, homens analfabetos, que faziam conta, sabe como? Vocês jamais imaginariam isso. Coloca 5 pregos, pega o martelo, e ele faz a conta, batendo entre os pregos. Tantas arrobas, tantos de dinheiro. Sem estudo nenhum. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, mas que, se você sentar diante deles, são poços de sabedoria e de relacionamento, que pessoas gostam de sentar e estar com ele. Meu primeiro patrão, um soldado do exército do Paraguai, que veio morar no Brasil, foi para mim uma tábua de elucidação de vida, de direcionamento de vida. Um homem que não sabia falar nem o português direto, mas tinha vida, sabia o que era a vida. A minha melhor professora de doutorado, Dona Rufina Maria Machado, que veio de Bonito, região de Jequié, da Bahia, uma macumbeira que morreu na igreja Deus é Amor, analfabeta, foi a melhor professora de doutorado que eu tive na vida, sem saber escrever nada. Porque o que mostra o conhecimento, o estudo e tudo que eu tenho, meus irmãos, não é o que eu adquiro, nem o diploma que está na minha parede, mas é o que eu faço com tudo isso. Porque tem gente, irmão, que só tem conhecimento para causar problemas para outros. Tem gente que, quando vem vindo, nós estamos conversando, e aí a gente fala, vamos até parar de falar, porque se eu falar uma palavra errada, fulano vai dizer. Se eu falar isso aqui, fulano vai falar aquilo. Se acontecer isso aqui. Irmãos, tem gente que é chato, que não dá para conviver, porque tudo que tem é o estudo, mas não soube o que fazer com ele. Eu não estou aqui advogando a causa que você não tem que estudar. Eu não estou aqui advogando a causa que você não precisa crescer. Eu não estou aqui advogando a causa que você não precisa prestar concurso e que você não possa fazer a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado. Não é isso. Eu estou advogando que você precisa fazer. Eu estou advogando que você precisa estudar, falar muitas línguas. Eu fico aqui às vezes brincando e eu falo assim, porque eu hablo espanhol, do speak English. Eu falo nada, irmãos, tudo grupo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Recebemos essa semana 2 missionários de missões mundiais, ficaram hospedados no hotel, nós ficamos responsáveis pelo translado, levados ao aeroporto, etc. e tal. E o meu genro estava aí, e meu genro foi lá, e I speak English. Eu fiquei assim, fluentemente. Minhas filhas, quando receberam, falaram lá, nós precisamos crescer nisso, irmãos. Eu estou aqui na cola do Marcelo, ele não quer me dar um curso de graça, irmãos, fala com ele. Né? Brincadeira. Porque nós precisamos, irmãos, hoje é pertinente que nós falemos pelo menos o inglês, ainda que não fluente, mas precisamos entender, principalmente morando em Guarulhos, irmãos, onde todo lugar que você vai tem estrangeiro chegando.
Então, não estou advogando que você não possa estudar, que você não possa crescer. O que eu estou dizendo é o que você está fazendo com todo o conhecimento que você está adquirindo. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é saber como me relacionar no dia a dia, onde estou, respeitando protocolos, respeitando quem está acima de mim, caminhando com portas abertas, e aonde eu vou, deixo uma porta aberta. Isso é sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que eu ponho na parede. Olhando para isso, a pergunta é: como pôde um homem como Salomão se perder? Como pôde um homem que recebeu de Deus, não fui eu quem dei, não foi Davi o seu pai, não foi Joabe, não foi Betsabá, não foi os seus avós, não foi ninguém, foi Deus quem deu a ele a sabedoria. Como alguém recebe do céu uma sabedoria e consegue perder tudo isso porque usou a sabedoria de forma errada no final da sua vida? E isso é o que nos chama a atenção. Quando eu olho para isso, como alguém com tanta sabedoria conseguiu terminar a sua vida mal? E eu quero pensar com você em algumas coisas. Primeiro, ser escolhido e abençoado por Deus não nos impede de errar, consequentemente, fracassar. Irmãos, Tiago diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente. O problema aqui é que muitos de nós, o problema aqui é que esquece o nós, quando eu recebi de Deus uma chamada, quando eu recebi de Deus um dom, um talento de oratória, eu preciso entender que isso ainda pertence a Ele, que isso não é meu, que eu, sem a graça e a dádiva de Deus sobre a minha vida, sou mais um pobre, cego e nu pecador. Que a arte da homilia, da prédica da palavra, não me faz melhor do que ninguém. Que o diploma de mestre de teologia não me faz melhor do que ninguém. Porque existem coisas que eu não sei e que os irmãos sabem muito melhor do que eu. Existem irmãos aqui que trabalharam nas construções, que deixaram suas casas e que trabalharam em muitas áreas, que dominam esta área, e eu não sei. O que eu preciso entender é que mesmo estando assentado no banco de uma igreja, é que mesmo estando no altar pregando, tocando ou cantando, eu não estou imune ao fracasso. A teologia coach diz que nós já somos mais do que vencedores, e a Bíblia diz que é. A teologia coach diz que nós precisamos fazer isso, aquilo para adquirir riqueza. Aí eu tenho vírgulas. Porque quando nós olhamos para a riqueza, trazendo isso para cifras, nós nos esquecemos que prosperidade à luz da Escritura não é dinheiro. Prosperidade à luz da Escritura, a palavra haram, de prosperidade do hebraico, significa aquele que goza de perfeita paz e alegria. Tem gente nos palácios sem paz e sem alegria. E tem gente em casas de pau a pique hoje, domingo à noite, daqui a pouco vão embora de uma igreja, feliz da vida, a pé, andam quilômetros, mas estão felizes porque encontraram paz independente da sua posição social ou da sua vida financeira. Eu preciso entender que ser então escolhido por Deus, e até mesmo ser abençoado por Deus em alguns momentos da minha vida, não me impede de errar. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu vou te dar um conselho: quando você estiver diante de um homem, quando você estiver diante de uma mulher de muita santidade, porque é isso, porque eu sei isso, porque isso está errado, porque isso está aquilo, você está diante de um hipócrita que pode errar no próximo passo. Porque o meu Cristo era um homem de misericórdia. Eu falei aqui esses dias, quinta-feira, ele se encontrou com a mulher no poço de Jacó. Mulher que do poço de Jacó não entraria pela porta de algumas igrejas no Brasil.
Porque diz a Bíblia que ela já teve 5 maridos. Ela seria acusada, os dedos seriam apontados para ela, tudo seria acusado para ela, porque era isso, porque era aquilo outro. Mas Jesus sentou, ainda mais sendo samaritana, que ele nem falava, sentou e conversou com ela. E disse para ela, você já teve 5. Não fala se ela teve carta de divórcio ou não, mas falou que ela teve 5 maridos. É só ler o texto. E quando ela fala do sexto, fala, e o que você tem não é seu. O que você tem é de outra. Mas ela se arrependeu. Mas vem a hora, e a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Como que adora o Pai em Espírito e em verdade? Com arrependimento. Ela se arrependeu, entrou na cidade, deu testemunho de Jesus, a cidade veio, e a cidade ficou com Jesus, e a cidade inteira se converteu pelo fato de uma mulher que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, teríamos colocado para fora do nosso arraial, porque ela tinha errado, porque ela tinha pecado, porque ela tinha dificuldade, e nós não deixaríamos ela já, não pode batizar, não pode ser membro, não pode cantar no coral, não pode isso, não pode aquilo, mas Jesus restaurou a vida dela. Jesus abraçou, nos dando lição de quem somos nós, para apontar o dedo aos outros, se nós também somos meros pecadores. A única diferença é que às vezes o meu pecado não está no outdoor. O meu passado não está no outdoor. É por isso que o santarrão, é por isso que o acusador, é por isso que o que é muito santo é hipócrita. Porque a Bíblia aponta de que não há um justo sequer sobre a terra que não peque. E a Bíblia diz que o homem que bate no peito e diz que não tem pecado é mentiroso. E todo mentiroso é filho do diabo. Então, ser escolhido por Deus, ser abençoado por Deus, não nos impede do fracasso. Foi o que eu aprendo com Salomão. Segunda coisa, as muitas informações não nos impedem de levar à queda. Irmão, está aí. É só você olhar para os jornais. É só você olhar para a política brasileira. Não tem político burro, irmão. Todos estudam. Salvo o Tiririca. E agora o caneta azul. Vou beber água. Conhece a expressão bucha de canhão? O caneta azul é só mais uma bucha de canhão, irmãos. É só mais uma bucha de canhão. Vão criar um personagem dentro do personagem que ele já é. Vão fazer esse personagem e aí sabe o que vai acontecer? Escute bem. No voto da repulsa, vão elegê-lo com uma votação gastronômica, não, estrondosa. Só que nós nos esquecemos que pela legenda muitos outros serão agregados. Nós precisamos abrir os olhos. É só você olhar para os escândalos que acontecem. Quantos professores, quantas pessoas, quantos advogados, quantas pessoas formadas, quantos doutores, quantos juízes, um juiz agora, há pouco tempo atrás, deu um habeas corpus para um camarada que foi acusado de um relacionamento de ordem sexual com uma menina de 12 anos, e ele liberou a menina. E aí foram puxar a capivara do camarada, está lá o cara, quem vai ser preso agora? O cara, porque tem um monte de assédio. Por isso que ele liberou a menina, o camarada da menina de 12 anos. Irmãos, as muitas informações não nos livram da queda. Nós precisamos entender que as muitas informações foram aquelas que levaram Lúcifer a querer ser igual a Deus. Precipitado do céu, entrou no emocional da Eva e falou que se você comer, você vai ser igual a Deus, e ela quis ser igual a Deus. É o mesmo pecado que tem hora que eu, se não tomar cuidado, porque tem hora, irmãos, que eu vou querer estar em lugar que não é meu, ocupar uma posição que não me pertence, ocupar um lugar que foi dado por Deus a outra pessoa, e eu não estou falando de altar, porque a Bíblia diz em Romanos 13 que toda a autoridade é instituída por Deus. Então o teu gerente, teu patrão, aonde você está trabalhando, todos foram colocados ali por Deus, e se você respeitar, eles são ministro de Deus para te abençoar, e se você não respeitar, eles são espada de Deus para te julgar. Nós precisamos entender que se eu quero alguma coisa, eu preciso fazer duas situações. Se eu quero subir de nível em qualquer área da minha vida, primeiro, é estudar e buscar conhecimento para, e segundo, é orar, porque quem promove é Deus. Tudo aquilo que eu adquiro na força do braço, na força da manipulação, e não porque Deus me colocou, vai ruir.
vai ruir. Então, o conhecimento que eu tenho não pode me trazer soberba, mas não vai me livrar da queda. Terceira coisa, idade e conhecimento nem sempre são sinônimos de maturidade. Fulano tem tantos anos, ele é um senhor ou ele é uma senhora madura? Hello, vou corrigir a frase. Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu conheço adolescentes de 50 anos. Porque as atitudes demonstram que é um adolescente, é irresponsável, age como criança, briga por pouca coisa, arruma confusão, empresta a língua para o capeta e faz toda essa coisa, é imaturo em todos os seus caminhos. Quem é que briga por brinquedo, irmão? Quem é que briga por reconhecimento? Quem é que anda com ostentação? Quem é que anda com insubmissão? Quem é que anda com exibicionismo? Quem é que faz isso? Criança. É criança. Porque pessoas maduras, olha só, como pastor, no decorrer dos anos no ministério, eu aprendi o que é uma pessoa madura e o que é um imaturo. Todas as vezes que eu preciso confrontar alguém, todas as vezes que eu preciso ser verdadeiro com alguém, eu vejo a maturidade na reação da pessoa. Porque tem gente que, quando confrontado, se rebela. Porque não sabe ser confrontado. Porque se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu agi, e a minha palavra não for a última, não está bom. São pessoas imaturas, manhosos, mimados, pessoas de uma geração narcisista. E esta geração narcisista não é essa geração de 15, 16, 17 anos, não. Tem gente de 60, de 70, de 50, de 40, narcisista, egoísta em todos os seus caminhos. Maturidade não tem nada a ver com idade. Deveria ser, mas não tem. Eu tenho 30 anos de crente, mas até hoje não se converteu de fato. Porque se tivesse se convertido, não falava palavrão. Se tivesse convertido, não tinha prática de vícios, não falava mal dos outros, etc e tal. Porque se converteu de verdade, mudou o seu caminho. Eu aprendo em Salomão que quando eu olho para a minha idade, eu preciso, irmãos, eu vou fazer 56, dia 21 de setembro, e eu quero ter 56 anos. Eu não quero ser um menino de 30. Eu não quero ser um menino de 35, de 20 anos de idade. Eu quero agir como um homem, um senhor, um pai de família, um avô de 55 para 56 anos. E ponto. E com essa idade, alguns irmãos aqui que já chegaram e passaram por ela podem dizer: nós não temos mais tempo para conversa fuinha, nós não temos mais tempo para fofoquinha, nós não temos mais tempo para ficar tentando provar para alguém que eu sou ou deixo de ser. Isso é coisa de criança, de gente imatura, de gente que não sabe assumir a sua responsabilidade e só transiciona a culpa para os outros. Eu tenho pavor de gente assim, de gente que anda pelos corredores. Tem gente que não lê a Bíblia, que diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, porque nas igrejas nós temos gente desse nível espalhadas, falando mal uns dos outros, destruindo o ministério dos outros. Ah, porque eu teria pregado com menos tempo, ou o culto teria não sei o que. Mas não foi você que Deus chamou para ser o pastor da igreja. Maturidade. Ah, porque eu não gosto do jeito que a irmã canta? Mas Deus chamou você para cantar, você sabe cantar, você fez aula de canto? Não, então pode falar. Oh, a irmã lá agora, por que está ali tendo que fazer? Por que não está lá no canto? Porque a câmera quebrou, irmão, e a gente precisa comprar 2 câmeras. Amém? Maturidade para lidar com as coisas. E eu não estou brigando não, irmão. Eu estou tentando fazer você olhar assim e falar assim, caramba. Porque quando eu olhei para essas coisas, eu falei assim, eu preciso mudar. Ser velho, irmão, e não aprender com a vida, é talvez um dos piores desgastes que a gente pode ter. Esses dias eu vi uma tirinha que diz assim, criar filho é difícil, agora criar pai é pior. Porque, irmãos, lidar com o menininho do Slater que está aí andando, é uma coisa. Lidar com a Emanuela de 15 para 16 é outra. Lidar com a Hanani de 21 para 22 é outra. Lidar com a Rejane 53 é outra. Lidar comigo é outra.
porque a gente deveria lidar com as pessoas de acordo com a sua idade, porque tem coisa, irmãos, que a maturidade precisa nos trazer. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe como é difícil você lidar com um filho que não amadurece. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos que essas coisas entrem no nosso coração. Salomão começou a se relacionar com essas mulheres e ele foi trazendo para dentro da sua casa, do seu palácio, os ídolos, Astarote, ídolos que prevaricaram contra Deus, eram povos que Deus não aprovava. E ele foi trazendo outros deuses, porque a cada mulher que ele casava, ele trazia um deus junto. E ele foi construindo altares. E o coração, Deus diz, o seu coração prevaricou. Seu coração deixou de ser sincero e puro para mim. E por isso eu vou tirar o seu reino. Talvez algumas coisas que eu falei aqui, meus irmãos, tenha descido amargo, tenha descido diferente para você, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não estou aqui chamando a sua atenção, eu não estou aqui para brigar com você, eu estou aqui para lhe instruir segundo a palavra de Deus, naquilo que eu tenho orado e buscado da face de Deus. Deus deseja ter uma igreja madura no Brasil. Porque se nós somos 42 milhões de crentes, a nação deveria ser outra. Devia. A política deveria ser outra. A fila do banco deveria ser outra. O trânsito deveria ser outro. Porque todavia, porém, você se depara várias vezes com alguém brigando no trânsito. Quando ele vira, está lá escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os casamentos deveriam ser outros. E não atingimos taxa de divórcio, talvez quase igual à taxa de divórcio do mundo. Os escândalos das igrejas não deveriam existir. Igrejas brigando por posição. Igrejas dividindo-se em 3, 4 igrejas, porque tem 3, 4 pastores brigando pelo título de pastor da igreja. Irmãos, em nome de Jesus. Igrejas brigando se eu que estou certo, se o fulano que está certo, se o Beltrano está certo. Irmãos, se de fato nós somos crentes maduros, isso não pode reinar entre nós. A minha intenção é, através da vida de Salomão, é mostrar que eu, Eduardo, quando estou atingindo esse ponto de começando a caminhar para os 60 a mais, e como a Maristela disse ontem, que eu não sei se tem negócio de melhor idade, porque eu não sei se melhora nada, porque dói é tudo, não é verdade? Nós entramos na idade do condor. Estou condor aqui, condor ali, condor acolá. É que quando nós chegamos nessa idade, nós não temos mais atitudes de adolescentes. É poder sentar numa mesa e conversar abertamente sobre assuntos e ter maturidade para que esses assuntos sejam discutidos sem brigas de infantilidades. Salomão permitiu que as idolatrias entrassem para dentro da sua casa. E a pergunta que eu quero lhe fazer hoje é: o que você está permitindo, o que está entrando dentro do seu coração, que está se tornando uma idolatria para você? Nós, como pastores, se não tomarmos cuidado, esse lugar onde eu estou aqui vira idolatria. Porque eu vou dizer que eu sou o pastor. Como eu disse aqui, de fato foi Deus quem escolheu pastores para a igreja. Mas eu não posso fazer disso um arquétipo de idolatria e me agarrar nisso como se fosse a última coisa que eu tivesse na vida. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Um time de futebol, um filho, uma posição, seja na igreja ou fora, algo que tome mais tempo do meu coração. Salomão permitiu que essas coisas fossem entrando, e quando ele abriu os olhos, ele tinha prevaricado com a santidade de Deus. Como que eu posso vencer isso, pastor? Salomão mesmo responde, Eclesiastes capítulo 12, versículo 01, vai ser colocado ali. Ele vai nos dar uma dica, ele diz: lembra-te do teu Criador. Eclesiastes 12, 1. Se o Kleber puder projetar para nós. Lembra-te do seu Criador nos dias da sua juventude,
Antes que venham os dias difíceis, se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação ou prazer neles. É o mesmo Salomão que nos vai ao versículo 13, Kleber, do capítulo 12, e nos dá duas dicas extremamente importantes. E eu espero, irmãos, em nome de Jesus, que você tenha recebido com maturidade a palavra que eu estou pregando. E não saia por aí dizendo que eu preguei para alguém, ou que eu ataquei alguém, ou que é isso, que é aquilo. Porque quando a pessoa começa a fazer isso, é igual aquela irmã. Sabe aquela irmã? Tudo que tinha, ela ficava na porta da igreja. Se o pastor pregava sobre alguma coisa, ela falava assim: ó, irmão, Deus hoje falou com você, hein? Foi para você a mensagem. Aí passava o outro, aí vinha outro: ó, irmão, foi para você. Foi para você. E pregava, e um dia, o pastor incomodado com isso, choveu, e o culto ia começar, só estava ele e ela na igreja. Ele falou: é hoje. E ele abriu a Bíblia, e ele descascou a irmã, e falou tudo isso na irmã. Quando terminou, a irmã falou assim: pastor, posso me aproximar? Ela: sim, irmã. Ele falou assim, e ele esperando ela chegando, ele falou assim: estou arrependida, etc e tal, e pá. E quando ela chegou, ela falou assim: pastor, eu quero dizer que eu vou orar pelo senhor, porque o senhor não está bem. A palavra de hoje realmente falou com o senhor precisa orar pelo senhor. De tudo que se ouviu aqui hoje, esta é a conclusão: nós devemos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Como eu posso, pastor, não me perder na hora da minha velhice? Como eu posso, pastor, não me perder da meia-idade para cima? E como eu posso, pastor, ainda jovem, não me encantar com as coisas deste mundo que se tornam idolatria e tentar relativizar a palavra de Deus e que faça com que eu possa perder aquilo que Deus tem me convidado a ser? Lembro, porém, que eu não estou falando de salvação. Salvação é uma coisa. Estou falando de vida, de mordomia cristã aqui. Como que eu posso? De tudo que se falou aqui essa noite, esta é a conclusão: tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para a vida do homem. A pergunta de domingo retrasado: onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui? Olhando para Esther, é uma pergunta que nós precisamos responder. Porque neste lugar, neste tempo, com esse povo? Porque nesta casa, nesta família? Porque Deus quer me usar aqui. A pergunta que o Anderson fez à igreja domingo: para onde eu estou indo? Essa é uma outra pergunta a se responder. Nós precisamos tomar cuidado com o Jonas, que nós colocamos no nosso barco e que às vezes nós somos no barco do outro. Porque às vezes nós estamos respondendo por tempestades que não são nossas. Nós estamos indo com o nosso barco à deriva por tempestades que não são nossas. Por problemas que não fomos nós quem causamos. Nós estamos tentando arrumar coisas que não fomos nós quem destruímos. Nós estamos tentando edificar coisas que não fomos nós quem deixamos de edificar. Nós estamos tentando colocar preceitos morais e princípios da palavra em lugares que não fomos nós quem distorcemos. Isso é ter Jonas no nosso caminho. Como se resolve o problema com Jonas, irmãos? É pregando para o Jonas? É gastando tempo com Jonas? Não, é jogando Jonas no rio. É. E se eu sou o Jonas? Porque a gente gosta de ver o Jonas dos outros, o nosso não. E se eu sou o Jonas? E se sou eu que estou fugindo do propósito? E se sou eu que estou fugindo do que Deus quer para mim? E se sou eu que estou lutando, calcitrando contra o conhecimento de Deus e estou causando problema para um monte de gente? Eu tenho duas opções: pular no rio e entrar na boca da baleia. Só são as duas opções que eu tenho. Porque a baleia vai nos vomitar de volta no propósito de Deus. E hoje, com Salomão, nós aprendemos, irmãos, em nome de Jesus, que nós precisamos de sabedoria para lidar com a vida. A coisa mais chata que tem é lidar com gente que não amadurece nunca.
Na sua família talvez não tenha, mas na minha tem. Tem gente que a gente olha e fala assim, mas de novo? Outra vez? De novo? Essa mesma coisa, esse mesmo problema, esse mesmo negócio, de novo? Não aprendo nunca. Meu irmão, eu não quero ser essa pessoa. Eu não. Eu não quero ser. Eu não quero ser a pessoa que as pessoas vão olhar para mim e falar assim, pô, fulano não amadurece nunca, não muda nunca, não cresce nunca. Eu não quero, de verdade. Eu quero aprender com a vida. As dores que a vida já me causou me ensinaram muito. O suficiente para dizer não quando tem que dizer não. E a imaturidade é dizer não, irmãos. E não se preocupar com o que o outro vai achar. Porque quando a gente fica preocupado com o que o outro achou, isso é infantilidade. Eu não estou nem aí. Se eu não estiver faltando respeito, se eu não estiver lesando, eu estou dizendo não pela minha sobrevivência, pela subsistência, pelo cuidado meu com a minha família. Irmão, bata a cabeça na parede, eu não estou nem aí. Isso é maturidade. Porque prevaricar, abrir o coração, baixar a guarda, pode me fazer perder aquilo que Deus me deu quando me visitou naquele monte de oração e disse assim, eu estou te separando para exercício do ministério, e lá se vão 25 anos. Como Salomão, nós precisamos aprender essa noite, meus irmãos, de que Deus tem um projeto para as nossas vidas, e Ele nos quer de volta na sua originalidade. Deus quer usar você, mas às vezes porque nós não amadurecemos. Eu lembro da Pamela aqui com a criança, quando eu disse, você tem coragem de dar uma moto para esse menino? E ela disse que não, e eu disse, mas isso não é amor. Não dá porque ama, porque só vai dar uma moto quando a criança tiver idade e maturidade para. Vamos ficar em pé.